será que esse ônibus aí, ele estava funcionando, estava em circulação, estava atendendo a comunidade? Olha aí, ó. Tá vendo que o nome tá apagado ali? A numeração também tá apagada, cortina diferente da outra. Falei, opa, esse ônibus pode estar em situação irregular. Pode ser um transporte já sucateado que foi vendido, né? Mas para saber disso, vamos até a Secretaria de Mobilidade, onde está minha querida amiga Camila Andrade. Cadê a Camila? Tá aqui comigo já ao vivo. Na verdade, ela tá no Palácio do Buriti. Para saber, né, Camila, porque esse é um ônibus que foi identificado aí da UTB, que faz o transporte do entorno pro DF, mas claramente dá para perceber que ele não está recebendo passageiros, não está em funcionamento. Não é isso? Qual que é a situação desse transporte? Esse motorista estava fazendo o transporte de passageiros ou não? Explica pra gente, minha amiga. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Muito bom dia, Rafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral. É claro que a gente foi em busca dessas respostas. Esse é um ônibus que todo mundo aqui do Distrito Federal já reconhece como sendo um ônibus que faz o transporte, então, de passageiros dessa região do entorno aqui para o Distrito Federal, mas alguns pontos em específico chamaram a atenção logo que as primeiras autoridades chegaram ao local. Por exemplo, ele estava sem o número de identificação, também sem a logo da UTB, que é a União Transporte Brasília. E por quê, Rafa? Em contato com a UTB, nós descobrimos então que esse ônibus é de 2008 e nesse processo de renovação da frota, a empresa teria vendido ele para outros proprietários, uma revenda de veículos aqui do Distrito Federal em 7 de julho. Portanto, eles não se responsabilizam pelo fato em específico acontecido hoje, não vão responder aí como sendo responsáveis por esse veículo. Ainda assim, como a gente também questionou o fato de, apesar de não haver a logo, ter essa identificação que caracteriza como sendo um ônibus da UTB, eles disseram que é porque eles ainda estão em processo de transferência desse ônibus. Mas como você disse, para que a gente pudesse ter uma resposta ainda mais consistente, entender melhor essa situação, inclusive de como funciona a fiscalização desse transporte realizado aqui no entorno, nós viemos até o Buriti e estamos ao vivo com o Walter Casimiro, que é o secretário de Mobilidade Urbana aqui do DF. Walter, eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas ao senhor, boa tarde. Gostaríamos de entender um pouquinho melhor, né, o que já se sabe em relação a esse ônibus em específico e a situação dele aqui no DF. Bom, a nossa unidade de fiscalização, a Sufisa, né, a Subsecretaria de Fiscalização, já está fazendo a avaliação se esse ônibus estava inserido nos veículos que têm essa permissão de fazer o transporte do entorno. Aparentemente é um veículo realmente, como você falou, que já tinha saído de operação em substituição a outros veículos que a empresa colocou na renovação de frota, mas a fiscalização está apurando isso e junto com a Secretaria de Segurança, caso esse ônibus estivesse fazendo um transporte regular, vai ser aplicadas as penalidades que se utilizam para o transporte pirata de passageiros. Né, os ônibus do entorno, eles têm uma frequência de, a cada ano, ter que fazer vistoria e fazer todo o acompanhamento junto à nossa Secretaria de Fiscalização e quando ultrapassa a idade de 15 anos para os ônibus do entorno, conforme uma resolução da NTT, que é quem faz todo o regramento para o transporte interestadual, esse ônibus é feito vistoria de 6 em 6 meses. Então, só 2 pontos para deixar bem claro. Primeiro, essa questão do transporte de ônibus do entorno é de responsabilidade hoje do Distrito Federal, certo? Hoje está com o Distrito Federal por meio de um convênio com a NTT que a gente está em vias de fazer algumas modificações porque houve alguns questionamentos do Estado do Goiás querendo participar também do sistema de gestão e isso está em tratativas com o Poder Judiciário, o Estado do Goiás e os municípios que fazem parte aqui do entorno e que precisam desse transporte aqui para o Distrito Federal. Um segundo ponto, né? Considerando então essa responsabilidade do Distrito Federal, você falou sobre transporte irregular. Algumas pessoas ali nas primeiras horas logo após o acidente disseram que tinham muitas pessoas no entorno ali observando, claro, né? Às vezes são curiosos, mas caso fique comprovado que de fato eram passageiros desse ônibus e que, portanto, esse motorista fazia transporte, a gente está falando de transporte pirata, é isso? Exatamente. Aí, nesse caso, a Secretaria de Segurança já tem todo um procedimento para poder aplicar as penalidades. Quem faz toda essa fiscalização de transporte pirata aqui no Distrito Federal é a Secretaria de Segurança, por meio da sua força policial, a Polícia Militar, né? Ou até mesmo a própria Polícia Civil, com relação a essa questão do transporte pirata, e aí vai aplicar as penalidades que são previstas pela Secretaria de Segurança.
Obrigada por enquanto pelas informações. Cadengue, pois não? Olha, Camila, quero bater um papo com você também, claro, agradecer a presença do secretário Walter Casimiro aqui no Balanço Geral e fazer uma pergunta para o secretário, né, Camila? Aproveitar a presença dele, que é esclarecedora, porque ele trouxe a informação. A gente sabe que aqui no DF a data de validade, o limite para que um ônibus circule até a renovação da frota é de 7 anos. Ele disse que no entorno esse limite é de 15 anos. E perguntar, secretário, a respeito se a secretaria hoje tem conhecimento de ônibus que circulavam na capital federal e que já estouraram esse prazo, esse limite para a circulação, estariam sendo utilizados no estado de Goiás, em Goiânia principalmente, de certa forma maquiados, ou seja, não servem para rodar no DF e estão circulando principalmente na capital Goiânia. O senhor tem conhecimento disso, secretário? Obrigado pela participação. Bom, na verdade, o regramento para a utilização de transporte, cada cidade, né, e cada entidade tem o seu. Aqui em Brasília, pela resolução do Conselho de Transporte, nós temos um limite máximo de 7 anos para os ônibus básicos e de 10 anos para os ônibus que fazem o BRT, né, que são os ônibus articulados ou os ônibus que a gente chama de ônibus piso baixo. Mas pela resolução da NTT, não tem essa limitação, inclusive porque os contratos que hoje tem a NTT são contratos de autorização precário que estão em fases de planejamento para ser feita nova licitação. Então, existe um regramento para verificação desses ônibus, mesmo com idade avançada, para poder fazer essas vistorias e garantir que tenham condições de segurança no transporte dos passageiros. Tá bom, secretário, agradeço. A gente estranha, claro, ônibus que não servem para rodar na capital federal, mas que acabam sendo utilizados, como a gente mostrou há poucas semanas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa história, ônibus que estão sendo utilizados em Goiânia. A gente vai seguir acompanhando, secretário, mas agradeço a sua participação ao vivo no Balanço Geral. Daqui a pouquinho a gente volta também com a Camila Andrade, trazendo, claro, mais detalhes sobre essa morte no Lago Sul nessa manhã. Um ônibus, então, que seria aí um ônibus do entorno, que estava vendido para empresários que trabalham com revenda de veículos. E agora a gente quer saber, é ônibus pirata? É ônibus irregular? Como é que estava a situação dele? Daqui a pouquinho a gente volta com essa história, porque tem muito mais. É Balanço Geral.